Se você dançar esse samba, eu me caso com você, trovejou o milionário certo de sua superioridade. Mas ela não respondeu. Apenas subiu ao centro da sala e, quando começou a dançar, um silêncio caiu como uma sentença. O que estava acontecendo deixava todos ao redor atônitos. Uma noite de dezembro cobriu São Paulo com um manto pesado de frio, e o arranha-céu Souza e Associados cortava o céu como uma agulha de vidro, refletindo as luzes da cidade em suas janelas panorâmicas. No 30º andar ecoava música, risadas e o tilintar de taças de cristal. O tradicional baile de gala da empresa atraíra a elite paulistana. Lorena Ferreira se movia entre os convidados como uma sombra, quase invisível em seu vestido cinza de trabalho. Nos 3 anos trabalhando ali, aprendera a ser transparente, recolher taças, limpar mesas e sair do caminho dos senhores elegantes em ternos italianos antes mesmo que a notassem. Seus cabelos escuros estavam presos em um coque impecável, as mãos calejadas do constante esfregar, mas em seus olhos brilhava uma luz que anos de trabalho árduo não conseguiam apagar. Observava a multidão com o distanciamento de uma profissional. Políticos apertavam mãos de diplomatas, empresários fofocavam sobre novos contratos e senhoras em vestidos de seda posavam para fotos. Todos eles viviam em um mundo que parecia distante de seu pequeno apartamento em Paraisópolis, onde a esperava sua mãe doente, Celina Ferreira, ex-costureira com asma, que precisava de remédios cada vez mais caros. "Cuidado!" gritou alguém atrás dela. Lorena se virou bruscamente, bem quando o garçom tropeçou no cabo da câmera. A bandeja com taças voou pelo ar como uma fonte, e o champanhe francês derramou direto no terno branco do homem ali perto. A sala congelou. Sérgio Souza, dono da empresa, homem de olhos de aço e queixo travado como um torno, olhava para seu traje arruinado com uma expressão que prometia tempestade. Tinha 38 anos, era alto e bonito, com cabelos escuros penteados para trás, e se portava com a arrogância de quem nunca precisou se explicar para ninguém. Sua reputação o precedia como o cheiro de um perfume caro, implacável, exigente, mas eficiente. "Quem é o responsável por isso?" E perguntou com uma voz tão gelada que Lorena sentiu um arrepio. O garçom, um rapaz jovem de mãos trêmulas, apontou para ela com o dedo oscilante. Não foi culpa minha", sussurrou Lorena, mas sua voz se perdeu no burburinho das conversas. Sérgio se aproximou dela com passos lentos e a multidão se abriu como o mar vermelho. Sua presença preenchia o espaço ao redor dela, deixando-a tonta. "Meu nome é Sérgio Souza e esta é a minha empresa", disse, olhando-a de cima. "E você é?" "Tony Lorena Ferreira. Trabalho aqui há 3 anos." 3 anos. Ele ergueu uma sobrancelha. "E só agora tem a chance de se destacar?" Ao redor deles já se formava um pequeno grupo de convidados, como crianças assistindo a um espetáculo. Lorena sentiu as bochechas queimarem de vergonha, mas ao mesmo tempo algo nela se rebelava. Esse homem, que nunca nem a olhara, agora a humilhava na frente de todos. "Peço desculpas pelo incidente", disse ela, endireitando-se. "Mas o garçom tropeçou e eu..." "Economize as explicações", interrompeu Sérgio. "Você é inútil como todos os outros da equipe. Uma vergonha para a empresa." As palavras a atingiram como um tapa. Inútil. Vergonha. Em algum lugar da multidão, alguém deu uma risadinha. E Lorena sentiu o mundo balançar sob seus pés. Todos aqueles anos de trabalho duro, todas as manhãs que acordava às 5 para chegar antes dos outros funcionários, todas as noites passando cera no chão, tudo de repente parecia sem valor. Mas então, no fundo daqueles olhos de aço, ela viu algo que a surpreendeu. Por uma fração de segundo, não era arrogância, mas uma espécie de vazio, como se ele mesmo não acreditasse nas palavras que dizia. "Se você conseguir dançar um samba sem errar um passo", disse ele de repente, com um tom de sarcasmo na voz, "eu me caso com você agora, bem aqui na frente de todo mundo." A sala explodiu em risadas.
O samba, dança cerimonial da elite brasileira, que exige graça, precisão e anos de prática. Era uma provocação, uma cruzada para humilhá-la de vez. Lorena ficou no meio de um círculo de rostos, sentindo o coração bater como um tambor. Podia sair dali, se esconder no vestiário, chorar sozinha. Podia aceitar essa execução pública como parte do seu destino. Mas então pensou na mãe, em todos os anos em que fora invisível, nos sonhos que enterrou no fundo do coração. Aceito o desafio, disse ela alto e claro. Dessa vez, foi Sérgio Souza quem não conseguiu esconder o espanto. A orquestra, que até então tocava standards de jazz ao fundo, de repente parou. Um maestro, um homem idoso de cabelos grisalhos, olhou para a cena se desenrolando no salão com uma mistura de curiosidade e descrença. Os convidados formaram um amplo círculo ao redor de Lorena e Sérgio, e o murmúrio das conversas se transformou em expectativa tensa. Lorena tirou seus sapatos pretos e práticos e os colocou de lado. Seus pés descalços tocaram o piso de mármore, frio como gelo, mas ela parecia não sentir. Fechou os olhos por um momento e se permitiu voltar a tempos que pareciam distantes como uma vida anterior. A escola de dança artística de Dona Beatriz. 6 anos de treinamento intenso sob os olhos implacáveis de Brígida Novaes. Manhãs que começavam ao amanhecer, noites que terminavam com dor nos músculos e sangue nos pés. Jandira Lobo, sua primeira professora, que dizia: a dança não é só movimento do corpo, é a conversa da alma com o mundo. Mírio Rangel, mestre do samba, que a ensinava que cada passo tem significado, cada gesto conta uma história. Precisa de um parceiro? Me perguntou Sérgio com ironia na voz, mas Lorena percebeu que sua confiança começava a rachar. O samba pode ser dançado solo, respondeu ela calmamente. Quando se entende o espírito dele. Ela fez sinal para o maestro, que após um momento de hesitação, acenou para os músicos. Os primeiros sons de um samba em Lá maior de Cartola se espalharam pela sala como seda. Lorena sentiu a música penetrar seu corpo, despertando memórias de milhares de horas na sala de ensaio. Começou com uma reverência clássica. Cabeça levemente inclinada, mãos graciosamente posicionadas, olhar para baixo. Quando se endireitou, seu rosto mostrava a concentração de uma artista que encontrou seu elemento. Não era mais a faxineira de vestido cinza, era a dançarina. Os primeiros passos foram precisos, lentos, cheios de dignidade. O samba exigia não só técnica, mas força interior. Era a dança de reis e príncipes, expressão do orgulho e da elegância brasileira. Lorena se movia pelo salão como uma poeta escrevendo versos no ar. Cada giro da cabeça tinha significado. Cada elevação do braço contava parte de sua história. A multidão olhava atônita. As damas elegantes pararam de cochichar entre si, os homens esqueceram seus drinks. Até Sérgio Souza ficou imóvel, seus olhos de aço seguindo cada movimento da mulher que momentos antes chamara de inútil. No meio da música, Lorena executou uma sequência de passos chamada Pássaro Dourado, um elemento raro, ensinado só nas melhores escolas clássicas. Seu corpo girava no ar com uma graça que uma primadona do Teatro Municipal não se envergonharia. Quando seus pés tocaram o chão novamente, a sala soltou um suspiro coletivo de admiração. Por aqueles poucos minutos, Lorena não pensava na mãe esperando em casa, nas contas que precisava pagar nos anos escondida. Era só a música, só a dança, só a expressão pura de quem ela realmente era. Sua alma cantava em uma linguagem que entendia desde a infância. Quando as últimas notas do samba se dissiparam, Lorena fez uma reverência final. Sua respiração era calma, apesar da intensidade da performance, e um sorriso sutil pairava em seu rosto. Por um momento, a sala ficou em silêncio absoluto, como se todos precisassem de um instante para processar o que acabavam de ver. Então, explodiram os aplausos.
Não eram os palmas educados de sociedade, mas um aplauso genuíno. Pessoas se levantando, assobiando, gritando bravo. Alguém da multidão berrou: "Essa é uma artista de verdade." Sérgio Souza ficou imóvel no meio dos convidados batendo palmas, olhando para Lorena com uma expressão de total surpresa. Em seus olhos não havia mais traço de arrogância ou desprezo. Havia algo diferente: admiração, constrangimento, talvez até um tipo de vergonha. Como isso é possível?" sussurrou ele, mas suas palavras se perderam nos aplausos estrondosos. Lorena se aproximou dele com passos calmos, pegou seus sapatos e os calçou novamente. Sua transformação de artista de volta para faxineira era tão impactante quanto a metamorfose anterior. "Cada uma de nós tem sua história, Sr. Souza", disse ela baixinho, só para ele ouvir. "A diferença está em se dar o trabalho de conhecê-la." Sérgio enfiou a mão no bolso interno do paletó e tirou o talonário de cheques. Suas mãos tremiam levemente enquanto escrevia o valor: R$100.000, conforme a promessa que fizera no calor do sarcasmo. "Aqui", disse, entregando o cheque. "Você mereceu isso." Lorena pegou o cheque, olhou para ele por um momento e depois o guardou no bolso. "Obrigada", disse formalmente. "Isso significa que estou demitida?" "Não, eu..." Sérgio hesitou. Pela primeira vez na vida, não sabia o que dizer. "Talvez possamos conversar? Um jantar ou..." "Sinto muito", interrompeu Lorena. "Mas eu lido com um homem que chama seus funcionários de inúteis. E pessoas assim não valem nada para mim." Ela se virou e seguiu para a saída, deixando Sérgio Souza sozinho no meio dos convidados, que ainda falavam sobre o que acabavam de presenciar. Pela primeira vez em sua vida adulta, ele se sentiu pequeno. 3 dias após o baile, Lorena estava sentada na pequena cozinha de seu apartamento em Paraisópolis, olhando para o cheque de R$100.000. O sol de inverno entrava pela janela, iluminando o interior modesto. Uma mesa velha, 2 cadeiras, uma geladeira que rangia nas noites. No sofá da sala ao lado, sua mãe Celina deitava, respirando com dificuldade pelo inalador. "Lorena, filha", chamou a mãe com voz fraca. "Todos esses telefonemas desde cedo. O que está acontecendo?" "Telefonemas. Desde ontem, ligavam jornalistas, produtores de TV, até alguém de um teatro. O vídeo de sua dança vazara na internet e se espalhava como fogo. A Cinderela de Paraisópolis, a faxineira que dançou como uma rainha, talento escondido em São Paulo." Esses eram só alguns dos títulos que amigos mandavam nas mensagens. "Não é nada importante." "Mãe", respondeu Lorena, dobrando o cheque e guardando na gaveta. Só um pouco de confusão no trabalho, mas não era verdade. Não era nada importante. Pela primeira vez desde o acidente, o divórcio, os anos se escondendo, o mundo a via de novo. E isso despertava nela tanto medo quanto empolgação. Celina Ferreira tentou se levantar, mas a tosse a impediu. Lorena correu até ela com chá e remédios. "O menino não vem há 3 dias", sussurrou a mãe entre respirações. "Estou preocupada com ele." Lorena congelou. "O menino, Teodoro Costa, seu ex-marido." Por 2 anos após o divórcio, ele não dera sinal de vida. E depois começou a visitar a mãe dela, trazendo comida e remédios, mas sempre quando Lorena não estava em casa. Celina, que sempre o gostara, o recebia como um filho. "Mãe, eu te disse." Lorena sentou ao lado dela no sofá. "Teodoro e eu não estamos mais juntos. Ele tem sua vida e eu a minha. Mas ele mudou tanto, Lorena. Diz que se arrepende, que quer consertar tudo." Lorena sentiu o aperto familiar no estômago. Teodoro Costa, bonito, talentoso dançarino que conhecera na escola de dança. Por 2 anos foram inseparáveis, sonhando com uma carreira juntos, família, uma vida dedicada à arte. Até aquela noite chuvosa, quando iam para uma audição no Rio. Sua perna quebrada, em 3 lugares, meses de fisioterapia, fim dos sonhos de palco. E ele? Ficou com ela nas primeiras semanas, depois sumia cada vez mais, até aparecer com os papéis do divórcio.
Não aguento te ver sofrendo, dissera ele na época. Você merece alguém que não te lembre do que perdeu. Palavras nobres que escondiam a verdade. Ele não conseguia ficar com alguém que não lhe era mais útil. A campainha tocou. Celina olhou para a filha com esperança, mas Lorena já sabia que não era Teodoro. Quando abriu a porta, viu uma mulher elegante de meia-idade, vestida com um casaco bege e segurando um buquê de rosas brancas. Bom dia, sou Elvira Souza, apresentou-se com um sorriso caloroso. Posso trocar uma palavra com a senhora? Lorena reconheceu o sobrenome na hora. Souza, irmã de Sérgio, mas seu rosto era delicado. Os olhos tinham um brilho quente e em toda a postura havia uma gentileza que ela não vira no irmão. Entre, por favor, disse Lorena após uma hesitação. Elvira olhou pelo apartamento modesto, sem traço de desdém ou superioridade. Pelo contrário, parecia genuinamente interessada. Dança linda, disse, sentando na cadeira que Lorena lhe ofereceu. Faz tempo que não vejo algo tão verdadeiro. Obrigada. Trabalho no setor social da nossa empresa, continuou Elvira. Tento implementar programas que humanizem o lugar. Infelizmente, meu irmão tem uma abordagem específica para gerenciar. Lorena ficou em silêncio, sem querer comentar. Sei o que aconteceu no baile, acrescentou Elvira baixinho. E sei que Sérgio se comportou de forma horrível, mas queria te conhecer pessoalmente, porque vejo em você alguém que poderia ajudar a mudar a cultura da empresa. Não entendo. Tenho uma proposta. Gostaria que você organizasse aulas de dança para nossos funcionários, gratuitas no horário de trabalho. Mostraria a eles que valem mais do que pensam. E quem sabe, no caminho, a gente ensina ao meu irmão que respeito não se compra, se conquista. Lorena olhou para o quarto onde a mãe deitava. Os 100 mil reais de Sérgio dariam para um tempo, mas não para sempre. E essa proposta poderia ser uma chance de voltar ao que amava, mas de um jeito totalmente novo. Vou pensar nisso, disse por fim. Elvira sorriu e deixou o buquê de rosas na mesa. É tudo o que peço. E se precisar de algo, acrescentou entregando um cartão, ligue. Algumas pessoas nessa empresa ainda se lembram do que é ser humano. Quando Elvira saiu, Lorena ficou na janela, olhando as ruas nevadas de Paraisópolis. Pela primeira vez em anos, sentiu que talvez ainda tivesse alguma escolha, que não precisava se esconder. Mas será que estava pronta para enfrentar o passado que ainda doía? Pronta para ser vista de novo? Do quarto veio a tosse da mãe, lembrando-a da realidade que não sumiria. Não importava a decisão que tomasse. Uma semana depois, Lorena estava diante do espelho em seu quarto, provando o único vestido elegante que tinha, azul escuro, comprado anos antes para o casamento de uma amiga. Hoje se encontraria com Elvira na empresa para discutir os detalhes da proposta. Mas não era só isso que fazia suas mãos tremerem ao abotoar. Na noite anterior, Teodoro finalmente aparecera. Estava na porta do apartamento, bonito como sempre. Cabelos escuros, agora mais curtos, rosto mais maduro, mas com o mesmo sorriso que outrora a fazia esquecer o mundo. Vestia um casaco caro e segurava um buquê de rosas vermelhas. Lorena, disse ele, e sua voz soava como se os últimos 4 anos fossem só um pesadelo ruim. Vi você na internet. Essa dança me lembrou por que me apaixonei por você. Podia bater a porta na cara dele, deveria, mas algo em seus olhos, talvez um eco da intimidade antiga, fez com que o deixasse entrar. Ele falou por 1 hora. Contou sobre sua carreira no Rio, contratos internacionais, sucessos, mas também sobre o vazio, a solidão, como cada vitória era incompleta porque não tinha com quem compartilhar. Cometi um erro, disse por fim. O maior erro da minha vida. Achei que te protegia da dor, mas na verdade fugia da minha própria fraqueza. Não soube ficar ao seu lado quando mais precisava. Lorena ouviu em silêncio, sentindo as velhas feridas se abrirem de novo. Parte dela queria acreditar. Queria voltar aos tempos em que eram jovens e apaixonados e tudo parecia possível. Lorena,
Casa comigo de novo, disse ele de repente. Sei que não mereço uma segunda chance, mas talvez juntos possamos consertar o que se quebrou. Agora, diante do espelho, ainda ouvia aquelas palavras. E também sua resposta. Preciso de tempo, Teodoro. Tudo isso é muito repentino. Não disse não, mas também não disse sim. E era exatamente isso o seu maior problema. Nesses anos todos, aprendera a não tomar decisões que pudessem machucá-la de novo. Chegou ao Arranha-Céu Souza e Associados em ponto. A recepcionista, uma jovem de sorriso amigável, a levou de elevador ao 20º andar, onde ficavam os escritórios do setor social. Era um lugar totalmente diferente das salas elegantes dos andares superiores. Ali reinava uma atmosfera acolhedora de trabalho. Elvira Souza a esperava em um escritório amplo, decorado com fotos de projetos beneficentes. Nas paredes, diplomas e agradecimentos de organizações sociais. Que bom te ver, disse Elvira, levantando-se da mesa. Espero que tenha pensado na minha proposta. Sim, respondeu Lorena. E quero aceitá-la, com uma condição. Diga. Quero trabalhar com todos os funcionários, não só a equipe de apoio. Se a dança vai ensinar respeito e compreensão, todos devem ter chances iguais. Elvira sorriu amplamente. Era exatamente no que eu contava. Mas aviso, nem todo mundo vai gostar. Especialmente a diretoria sênior. Especialmente seu irmão. Sérgio. É complicado. Elvira suspirou. Desde que assumiu a empresa após a morte do pai, se fechou. Ficou duro, insensível, como se achasse que emoções são fraqueza que não pode se permitir. E antes, como era? Antes, Elvira olhou pela janela para a cidade. Antes ele era diferente, sonhador, sensível, amava música, arte. Mas a vida o ensinou que nos negócios não há espaço para delicadeza. O telefone tocou. Elvira olhou para a tela e franziu a testa. Falando no lobo, é o Sérgio. Preciso atender. Alô? Disse ao fone. Sim, ela está aqui comigo. Não, não é da sua conta. Sérgio, para de agir como... Lorena ouvia só um lado da conversa, mas o tom de Elvira dizia tudo. Após alguns minutos de discussão, a irmã de Sérgio desligou. Ele soube da nossa reunião, explicou com um sorriso apologético. E como sempre, não está contente. Talvez eu não deva... Pelo contrário, interrompeu Elvira com firmeza. É mais um motivo para fazer isso. Meu irmão precisa aprender que o mundo não gira em torno do ego dele. Naquele momento, a porta se abriu com um estrondo. Sérgio Souza entrou no escritório como uma tempestade, seus olhos de aço faiscando de raiva. Vestia um terno escuro que realçava sua autoridade, mas Lorena viu em sua postura algo mais que só raiva. Havia constrangimento. Elvira, precisamos conversar, disse, e então seu olhar caiu em Lorena. A sós. Tudo o que tem a dizer pode falar na frente da senhorita Ferreira, rebateu Elvira friamente. Ela é quem vai liderar as aulas de dança para nossos funcionários. Aulas de dança? Sérgio olhou para ela com incredulidade. Elvira, isso é uma empresa, não uma escola de samba. É um lugar onde trabalham pessoas, respondeu a irmã. Pessoas que merecem respeito e desenvolvimento pessoal. E você? Sérgio se virou para Lorena. Por que está fazendo isso? Para se vingar daquela noite no baile. Lorena olhou para ele calmamente. Em seus olhos viu algo que não esperava. Medo. Ele a temia que ela mudasse seu mundo ordenado. Faço isso porque as pessoas merecem ser vistas, disse baixinho. Todas as pessoas, até aquelas que não entendem isso, por um momento se olharam em silêncio. O ar estava carregado de tensão, mas também algo mais, como eletricidade, como o reconhecimento mútuo de duas pessoas mais complicadas do que pareciam à primeira vista. Uma chance, disse Sérgio por fim. Um mês, se não funcionar, fim dos experimentos. Combinado, respondeu Lorena. Quando ele saiu, olhou por cima do ombro e seus olhares se cruzaram. Em seus olhos não havia mais só raiva. Havia uma pergunta, a qual ainda não sabia a resposta.
E Lorena, pela primeira vez em muitos anos, sentiu que estava à beira de algo novo, algo que poderia destruí-la ou reconstruí-la. Mas dessa vez, estava pronta para descobrir. Um mês depois, a sala de conferências no 5º andar estava irreconhecível. Em vez de fileiras rígidas de cadeiras, o espaço se enchia de colchonetes para exercícios, espelhos trazidos de fora e um sistema de som portátil. 20 pessoas, de secretárias a contadores e gerentes de departamento, formavam um semicírculo, claramente nervosas, mas também animadas. Lorena usava leggings confortáveis e uma blusa solta, cabelos presos em um rabo de cavalo prático. Parecia natural, à vontade, totalmente diferente do vestido cinza de faxineira ou da roupa elegante do baile. Era ela de verdade, a instrutora que reencontrara sua paixão. Hoje não vamos aprender passos complicados, disse, olhando nos olhos de cada participante. Vamos aprender a ouvir o corpo, sentir o ritmo e confiar uns nos outros. Entre os participantes estava Cristina Bento, contadora idosa que trabalhava na empresa há 15 anos e nunca dançara antes. Ao lado dela, Marcos Viana, jovem programador que veio só porque o chefe convenceu o departamento todo. Havia também Graciana Costa, secretária que há meses sonhava com algo que mudasse sua rotina. Vamos começar pelo básico, continuou Lorena, ligando a música. Fechem os olhos e sintam como o ritmo entra no corpo de vocês. Com cada dia, o grupo se integrava. As primeiras aulas foram cheias de constrangimento e risadas, mas aos poucos, as pessoas se abriram. Cristina descobriu que após anos sentada na mesa, seu corpo ainda se lembrava de se mover. Marcos, inicialmente cético, virou um dos mais engajados. Graciana floresceu, como se a dança acordasse uma parte de sua personalidade que dormia há muito. Mas a maior surpresa foi a presença de Elvira. Apesar de suas obrigações gerenciais, participava de todas as aulas, aprendendo junto com os funcionários. Sua presença quebrava barreiras hierárquicas. Todos eram iguais ali, todos aprendiam. Vejo mudança nas pessoas, disse Elvira um dia, quando ficaram sozinhas na sala após a aula. Estão mais confiantes, colaboram mais. Até o Sérgio notou. O Sérgio? Lorena não conseguiu esconder a curiosidade. Ele observa pelas câmeras de segurança, admitiu Elvira com um sorriso. Você acha que eu não sei, mas a assistente dele me contou. Às vezes, fica na porta e escuta a música. Lorena sentiu um aperto estranho no estômago. Desde aquela reunião no escritório de Elvira, Sérgio a evitava como o fogo. Se cruzavam nos corredores, mas ele sempre desviava o olhar, acelerava o passo, como se a presença dela o incomodasse. Enquanto isso, em sua vida pessoal, a tensão crescia. Teodoro se tornara mais insistente, aparecia a cada 2 dias com flores, presentes, promessas de um futuro melhor. Falava de um contrato que conseguira em Berlim, de um apartamento que queria alugar para eles, de chances de apresentações juntos. Você não precisa ficar aqui, dizia, segurando suas mãos na pequena cozinha do apartamento. Merece mais do que ensinar dança para faxineiras. Mas Lorena descobrira que aquelas aulas davam a ela algo que não tinha há anos, um senso de propósito. Cada pequeno sucesso de seus alunos, cada momento em que alguém quebrava suas barreiras, a enchia de uma alegria maior que qualquer aplauso no palco. Na 5ª semana de aulas, veio o momento decisivo. Lorena propôs um exercício de confiança. Os participantes dançariam em pares, um de olhos fechados, guiado pelo parceiro. Não se trata de perfeição nos passos, explicava. É sobre confiar no outro e se permitir ser guiado. Cristina chorou após o exercício. Desde o divórcio não confiava em ninguém, admitiu, enxugando os olhos. E aqui pela primeira vez em anos, me senti segura. Outras pessoas a sentiram com compreensão. A dança se tornara para eles algo mais que diversão. Era terapia, um jeito de reconstruir laços consigo e com os outros. Naquela noite, Lorena ficou sozinha na sala.
ensaiando uma coreografia que preparava para o fim do curso de um mês. Imersa na música, não notou que alguém entrara no recinto. Não esperava que funcionasse. Ouviu uma voz familiar. Virou-se bruscamente. Sérgio Souza estava na porta, encostado no batente. Sem paletó, mangas da camisa branca dobradas, cabelos um pouco desgrenhados, parecia mais humano que o usual. "Não ouvi você entrar", disse desligando a música. "Desculpe." Não queria interromper. Deu um passo em direção a ela. "Observei as aulas." "Não diretamente", acrescentou rápido vendo sua expressão. "Mas vejo a mudança nos funcionários. Estão mais felizes. Pessoas felizes trabalham melhor", respondeu com cautela. "Sim, você tem razão." Sérgio hesitou. "Eu queria te agradecer e me desculpar por aquela noite no baile." Lorena estudou seu rosto. Não havia traço da arrogância que lembrava. Em vez disso, viu algo que a surpreendeu. Sinceridade. "Por que você veio aqui? De verdade?" Sérgio atravessou a sala e sentou em um colchonete, olhando para as mãos. "Não sei", admitiu. "Desde aquele baile, não consigo parar de pensar nisso. Na dança, no quanto errei com você. No quanto errei em tantas coisas." Em sua voz havia algo que fez o coração de Lorena bater mais rápido. Era a primeira conversa realmente humana que tinham. "Todo mundo pode errar", disse baixinho. "Mas nem todo mundo tem coragem de admitir", rebateu, erguendo o olhar para ela. "E eu? Não me lembro da última vez que tive essa coragem." Sentaram em silêncio, se olhando pelo espaço, cheirando levemente a flores que Elvira trouxera aquela manhã. Pela primeira vez em meses, Lorena sentiu que a muralha entre eles começava a rachar. Na manhã seguinte, Lorena acordou com a sensação de que algo fundamental mudara. A conversa com Sérgio ainda ecoava em seus ouvidos, mas também a inquietação que deixara. Pela primeira vez em anos, alguém a olhava não como um elemento desnecessário ou objeto, mas como uma pessoa digna de compreensão. Celina sentava à mesa, tomando chá e lendo o jornal. Ultimamente se sentia melhor. Os novos remédios que Lorena pudera comprar com o cheque de Sérgio melhoraram muito seu estado. "Filha, olha", disse a mãe, apontando um artigo no jornal local. Escreveram sobre suas aulas. "Revolução na Souza e Associados. A dança transforma o ambiente de trabalho." Lorena leu o artigo com fascinação mista à preocupação. O jornalista entrevistara participantes das aulas, que falavam da melhora no clima de trabalho, comunicação melhor entre departamentos, aumento da criatividade. Uma das citadas, Graciana Costa, dizia: "Não é só dança, é aprender a se respeitar e respeitar os outros." "É maravilhoso", disse Celina. Mas por que parece preocupada?" "Mas é porque tenho medo de que isso acabe tão rápido quanto começou", admitiu Lorena. "Esse mundo, essa empresa, não sei se pertenço ali." O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. No visor, um nome que fez seu estômago revirar: Teodoro. "Lorena, você precisa ver isso", disse ele sem saudação. Liga na internet, digita seu nome." Ela fez com dedos trêmulos. Os resultados da busca fizeram-na sentir como se o chão sumisse. Havia fotos de seu passado, de ensaios, apresentações, tempos em que ainda era casada com Teodoro. Alguém desenterrara sua história e publicara um artigo intitulado "Passado oculto da dançarina de Paraisópolis, queda e renascimento de Lorena Ferreira." O artigo tinha tudo: sua formação na escola de Dona Beatriz, carreira promissora, acidente, divórcio, anos como faxineira. Havia até uma foto de seu casamento com Teodoro, o casal jovem e radiante de mãos dadas. "Quem fez isso?", sussurrou. "Não sei", respondeu Teodoro. "Mas, Lorena, você precisa sair daqui. Toda essa mídia, essa atenção, vai te destruir como já destruiu uma vez." Lorena desligou e sentou pesadamente na cadeira. Sentia-se como um animal enjaulado, exposto ao público. Todos aqueles anos se escondendo, construindo uma nova identidade, ruíram em uma noite. O telefone tocava sem parar. Jornalistas, produtores de TV, gente oferecendo parcerias.
Desligou por fim e foi para o trabalho, esperando achar pelo menos lá um pouco de paz. Mas ao chegar à empresa, encontrou o caos. Na entrada, jornalistas com câmeras, na recepção conversas sussurradas, e as pessoas a olhavam com uma mistura de curiosidade e compaixão. Elvira a esperava no elevador, claramente nervosa. "Como você está?" perguntou enquanto subiam. "Como em um zoológico", respondeu Lorena com sinceridade. "Sei quem fez isso", disse Elvira baixinho. "Madalena Barbosa." Lorena não conhecia o nome. "É dona de uma empresa concorrente de construção", explicou Elvira. "Há meses tenta roubar nossos contratos. Provavelmente acha que um escândalo com você enfraquece nossa posição. E talvez ela tenha razão." Não", disse Elvira com firmeza. "Mas vamos ter que lutar por cada contrato, cada cliente. O interesse da mídia pode trazer benefícios ou malefícios, dependendo de como jogarmos." Quando chegaram à sala de treino, encontraram Sérgio lá. Ele estava na janela, olhando a cidade, mas ao ouvir os passos virou-se. Seu rosto mostrava preocupação que surpreendeu Lorena. "Vi o artigo", disse sem preâmbulos. "Mas posso arranjar segurança se quiser. E advogados para lidar com a violação de privacidade." "Obrigada, mas..." Lorena hesitou. "Talvez seja um sinal de que devo ir embora, antes que as coisas piorem." "Não", disse Sérgio tão rápido que se surpreendeu. "Quer dizer, seu trabalho aqui é importante. As pessoas precisam de você. As pessoas precisam de estabilidade, não de circo midiático." Sérgio se aproximou. E em seus olhos, Lorena viu algo inesperado: determinação. "Escuta, não sou bom nessas conversas", admitiu. "Mas não vou deixar ninguém destruir o que você construiu." "O que construímos? Essa empresa precisa de você mais que contratos ou boa imprensa." Naquele momento, Graciana Costa entrou correndo na sala, ofegante e animada. "Lorena", chamou, "você precisa ver o que está acontecendo embaixo." Os três foram até a janela. Na praça, em frente ao arranha-céu, um grupo se formava. Funcionários da empresa, mas também gente de fora. Carregavam cartazes. "Apoiamos Lorena. A dança une as pessoas, não há discriminação." Eles se organizaram sozinhos, disse Graciana com lágrimas nos olhos. "Quando leram o artigo, decidiram mostrar que você é importante para nós, que não vamos deixar ninguém te machucar." Lorena sentiu lágrimas vindo aos olhos. Por todos aqueles anos, pensara ser invisível, desnecessária. E agora via que construíra algo digno de defesa. "Isso não é o fim", disse Sérgio baixinho. "É só o começo. Se ficar, vou lutar por você. Por todos vocês." Lorena olhou para ele, para Elvira, para Graciana e depois para a multidão lá embaixo. Pela primeira vez em anos, sentiu que tinha um lugar a que pertencia. Um lugar que a defendia, mas no fundo do coração sabia que a pior parte da história ainda viria. A mídia era uma coisa, mas o verdadeiro desafio era seu próprio passado. Todos os demônios que tentara evitar agora voltavam com força dobrada. 2 semanas depois, Lorena estava diante do espelho no camarim do Teatro Municipal de São Paulo, tentando acalmar as mãos trêmulas. Em 2 horas, se apresentaria em um espetáculo beneficente organizado pela Fundação de Elvira. Seria seu retorno ao palco de verdade após anos de ausência, um momento que esperava e temia ao mesmo tempo. As últimas semanas foram intensas. Após a revelação de seu passado, a Souza e Associados virou centro de atenção midiática. Alguns clientes cancelaram contratos, temendo escândalo, mas surgiram novas oportunidades. Algumas organizações internacionais de caridade se interessaram pela parceria, vendo na história de Lorena um símbolo de transformação social. Sérgio se mostrou lealmente inesperado. Quando um dos clientes mais ricos exigiu a demissão daquela mulher, ele recusou sem hesitar. "A senhorita Ferreira representa os valores que queremos cultivar em nossa empresa", disse em uma reunião turbulenta da diretoria.
Se isso significa perder alguns contratos, é o preço que estou disposto a pagar. Mas hoje, tudo seria posto à prova de verdade. A apresentação no teatro para uma plateia de elites empresariais, culturais e políticas de São Paulo. Lorena preparara uma coreografia baseada em sua própria história. Uma dança que contava sobre queda, esconderijo e renascimento. Pronta? Perguntou Elvira, espiando no camarim. Não sei, admitiu Lorena com sinceridade. E se eu falhar? Se todos virem que não sou mais a mesma dançarina de antes? Então vão ver algo melhor, rebateu Elvira com um sorriso. Vão ver uma pessoa real com uma história real. Quando Elvira saiu, Lorena sentou na cadeira e fechou os olhos. Tentava encontrar paz, mas seus pensamentos voltavam à conversa que tivera com Teodoro na noite anterior. Ele aparecera em seu apartamento com uma passagem para Berlim. Vou embora amanhã, disse. Contratos na Alemanha, novas chances. Quero que venha comigo. Teodoro, já falamos sobre isso. Lorena olha para você, interrompeu ele. Todo esse circo da mídia, essa pressão... Você está se destruindo por gente que nunca vai te valorizar. Deixa tudo isso. Vem comigo. Podemos recomeçar sem o peso do passado. Por um momento foi tentada. Fugir de todas as expectativas, da pressão, do medo do fracasso. Mas pensou em Graciana, que descobrira força graças à dança. Em Cristina, que pela primeira vez em anos confiara em alguém. Em Sérgio, que arriscava sua empresa defendendo-a. Não posso, disse por fim. Isso não é mais uma fuga minha. É o meu lar. Teodoro saiu sem uma palavra, levando consigo o último eco de sua vida antiga. Agora, no camarim do teatro, sabia que tomara a decisão certa. O sinal soou. 5 minutos para entrar em cena. A plateia era impressionante. Nas primeiras fileiras, personalidades conhecidas, políticos, empresários... Viu rostos familiares, o grupo das aulas, Elvira, e no fundo da sala, encostado na parede, Sérgio. Parecia tenso, como se preocupasse mais que ela. A música começou suave, solo de piano, melancólico e belo. Lorena entrou no palco em um vestido branco simples, que realçava cada movimento de seu corpo. Nos primeiros segundos ficou imóvel, permitindo que a plateia a visse. Então, começou a dançar. A primeira parte da coreografia mostrava juventude e sonhos, movimentos leves, cheios de esperança, giros, saltos expressando a alegria da vida. Mas aos poucos a dança ficava mais pesada, caótica. A música ganhava drama e Lorena mostrava dor, decepção, queda. Seu corpo expressava toda a complexidade da tragédia humana. Não só a dor física do acidente, mas a devastação emocional da traição e abandono. Na parte central da peça, quase parou, agachando no palco como uma boneca quebrada. A plateia prendeu a respiração. Naquele instante, Lorena não atuava. Revivia cada momento de sua tragédia, cada noite de choro, cada dia em que pensara nunca mais dançar. Mas então a música mudou. Ela se ergueu devagar, incerta, como alguém aprendendo a andar de novo. Seus movimentos eram cautelosos, cheios de dúvida, mas ganhavam força aos poucos. Era a parte do renascimento, não fácil, não espetacular, mas verdadeiro, sobre descobrir novo sentido no ensino aos outros, na construção de comunidade, na ajuda para as pessoas se encontrarem. O final era triunfante, mas de forma delicada, humilde. Lorena não vencia o destino pela dominação ou bravata. Vencia pela aceitação, pela descoberta de beleza em quem se tornara, não em quem poderia ter sido. Quando as últimas notas se dissiparam, a sala explodiu em aplausos. Pessoas se levantavam, gritavam "Bravo!" e algumas choravam. Lorena se curvou, sentindo lágrimas escorrerem pelo rosto. Pela primeira vez em anos, não chorava de dor, mas de gratidão. Ao descer do palco, viu Sérgio se abrindo caminho pela multidão. Seus olhos estavam cheios de emoções que tentava esconder. Foi... começou, mas faltaram palavras. Verdadeiro, completou por ele. Sim, murmurou baixinho. Verdadeiro.
Ficaram assim por um momento, se olhando no meio do caos de felicitações e agradecimentos. Algo entre eles mudara naquela noite, como se ambos finalmente se permitissem ser vistos como realmente eram. Mas Lorena não sabia que na plateia também estava Madalena Barbosa, que gravava tudo no celular, planejando usar a apresentação contra Sérgio e sua empresa. A guerra só começava. Uma semana após o espetáculo, Sérgio sentava em seu escritório no 30º andar, olhando o São Paulo estendido à frente. Na mesa, uma carta do pai, que encontrara na noite anterior em velhos documentos da empresa. Uma carta que mudava tudo. Filho, se estás lendo estas palavras, significa que eu já parti. Quero que saibas a verdade sobre nossa empresa, sobre como tudo começou. Não nasci empresário, não vim de família rica. Comecei como faxineiro em uma pequena construtora. Por 10 anos, acordava às 5 da manhã, lavava pisos, removia entulhos, aturava o desprezo de gente que se achava superior. Mas aprendi tudo sobre esse ramo desde a base. Cada passo, cada processo, cada dificuldade. Quando finalmente montei minha própria empresa, nunca esqueci de onde vim. Tem medo do dia em que esquecerás que respeito se conquista, não se herda. Teu pai, Vitor Souza. Sérgio lia a carta pela 5ª vez, sentindo o mundo que conhecia se desfazer e se recompor. Todos aqueles anos de arrogância, desprezo pelos simples mortais, convicção de superioridade, tudo baseado em uma mentira. Seu pai escondera a verdade para proteger o filho de preconceitos sociais, mas no fim criara nele exatamente as atitudes que combatia. O telefone tocou. Era sua assistente. Senhor Souza tem uma urgência. Um detetive particular chegou. Diz que tem informações sobre a senhorita Ferreira. Mande entrar, disse Sérgio, guardando a carta na gaveta. O homem que entrou era discreto, de estatura média, óculos, pasta debaixo do braço. Apresentou-se como Carlos Nunes, ex-policial. Fui contratado por Madalena Barbosa, disse sem rodeios, para encontrar algo comprometedor sobre a senhorita Ferreira. E encontrou? Pelo contrário. Carlos abriu a pasta e espalhou documentos na mesa. Encontrei algo comprometedor sobre minha contratante. Sérgio examinou os papéis. Eram cópias de documentos financeiros, gravações de telefonemas, fotos de câmera escondida. Madalena Barbosa tenta sabotar sua empresa há meses, continuou o detetive. Não só descredibilizando a senhorita Ferreira, suborna funcionários para vazar infos de licitações, manipula preços e, em alguns casos, ameaça subcontratados para não trabalharem com vocês. Por que me mostra isso? Porque o que ela faz é crime. E eu não sou criminoso, respondeu Carlos simplesmente. Além disso, depois do que vi nos vídeos da sua empresa, das aulas de dança, gostaria que minha filha trabalhasse em um lugar onde as pessoas são tratadas como gente. Sérgio estudou os documentos, sentindo uma mistura de raiva e alívio. Finalmente tinha como parar Madalena Barbosa. O que quer em troca? Nada, disse Carlos, levantando-se. Só que use isso com sabedoria. Quando o detetive saiu, Sérgio ligou para Elvira. Precisamos conversar, disse. E avise a Lorena. Isso a afeta também. 1 hora depois, os 3 estavam no escritório de Elvira. Lorena estava pálida após ler os documentos. Então, tudo isso, todo o ataque da mídia, a revelação do meu passado, foi uma ação planejada? Perguntou. Sim, confirmou Sérgio. Madalena Barbosa queria nos destruir através de você. Primeiro tentou te desmoralizar e, quando não funcionou, buscou outros jeitos. O que fazemos agora? Perguntou Elvira. Sérgio se levantou e foi até a janela. Na última semana pensara muito, não só na empresa, mas em sua vida, no tipo de homem em que se tornara. Amanhã fazemos uma coletiva de imprensa, disse. Revelamos tudo. Mostramos as gravações, documentos, provas, mas isso significa guerra midiática, alertou Elvira. Madalena não vai desistir. Eu sei, respondeu Sérgio, virando-se para elas. Mas não podemos mais fugir. Temos que lutar. Juntos.
Lorena ficou em silêncio por um longo tempo, olhando os documentos. Tem mais uma coisa, disse por fim. Se amanhã revelarmos tudo, a mídia vai querer saber toda a minha história. Não só as partes que já conhecem. Tudo. Detalhes do acidente, divórcio, anos me escondendo. Vocês estão prontos para a empresa ser associada a uma mulher com um passado tão complicado? Sérgio se aproximou e sentou na cadeira em frente a ela. Lorena, lembra do que disse naquela noite após o baile? Que cada uma de nós tem sua história e a diferença é se dar o trabalho de conhecê-la. Ela assentiu. Pois é, conheci sua história e não é uma que eu me envergonharia. É uma história de coragem, luta, sobrevivência. Se nossa empresa for associada a uma mulher assim, eu vou me orgulhar. Pela primeira vez em semanas, Lorena sorriu de verdade. Nesse caso, vamos lutar, disse. Mas nenhum deles esperava o que aconteceria no dia seguinte. Madalena Barbosa preparara o golpe final, um que poderia destruir não só a empresa, mas tudo o que Lorena e Sérgio construíam entre si. Naquela noite, Sérgio não dormiu, relendo a carta do pai e pensando no homem que queria ser. Lorena também não pregou o olho, questionando se tinha força para mais uma batalha. Mas ambos sabiam que não havia volta. O dia seguinte decidiria seu futuro. A coletiva de imprensa seria às 10 da manhã na sala principal de conferências da empresa. Às 9, Lorena estava diante do espelho no banheiro, tentando acalmar os nervos. Em 1 hora, ficaria diante dos jornalistas e contaria sua história, toda sem esconder, sem suavizar. Pela primeira vez na vida, seria totalmente aberta ao mundo. Ao sair do banheiro, esbarrou em Sérgio no corredor. Ele parecia tão nervoso quanto ela. Pronta? Perguntou. Não, respondeu com sinceridade. E você? Também não, sorriu pálido. Mas acho que às vezes a gente tem que fazer coisas para as quais não está pronto. Andavam pelo corredor em silêncio quando, de uma passagem lateral, surgiu Madalena Barbosa. Elegante como sempre, saltos, tailleur, maquiagem perfeita. Mas em seus olhos ardia a raiva. Sérgio, disse com um sorriso frio. Espero que não faça algo de que se arrependa. Já me arrependo de muita coisa, rebateu calmamente. Mas impedir você não é uma delas. Acha que é esperto? Esses documentos ridículos vão me parar. Madalena desviou o olhar para Lorena. E você, doce Lorena, realmente acha que ele te ama? Que isso não é só mais uma jogada de negócios? Lorena sentiu o sangue fugir do rosto, mas antes que respondesse, Madalena continuou. Vi como ele te olha. Acha que é admiração? É desejo de controle. Ele gosta de quebrar pessoas e depois reconstruí-las à sua imagem. Pergunte às ex-namoradas dele. Ou melhor, pergunte a ele sobre Catarina Oliveira. Sérgio congelou. Lorena viu seu rosto endurecer. Do que ela está falando? Perguntou baixinho. De nada importante, disse Sérgio, mas sua voz soou estranha. Catarina era a noiva dele há 3 anos, continuou Madalena com satisfação sádica. Também de classe baixa, também com passado difícil. Também achava que era especial. Até que Sérgio se cansou e a largou por uma versão mais jovem e rica. Madalena, disse Sérgio bruscamente. Catarina tentou se matar depois que ele a abandonou, acrescentou Madalena, olhando direto para Lorena. Ah, por sorte a salvaram. Agora mora na Espanha, longe de São Paulo e das memórias. Mas eu lembro como chorava no meu ombro, dizendo que deu tudo a ele, e ele a usou como brinquedo. Lorena sentiu o mundo balançar sob os pés. Olhou para Sérgio, buscando negação em seus olhos, mas viu só dor e vergonha. É verdade? Sussurrou. Sérgio ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou, sua voz era baixa e cheia de remorso. Sim, é verdade, mas não como ela pinta. Ah, então vai mentir para ela desde o começo? Riu Madalena. Perfeito. Lorena, querida, fuja enquanto pode. Esse homem destrói tudo o que toca. Madalena se foi, deixando-os sozinhos no corredor. O silêncio era ensurdecedor. Lorena, me deixa explicar, começou Sérgio. Não agora, interrompeu ela. Daqui a 15 minutos temos a coletiva. As pessoas contam conosco.
Falamos depois, mas em sua voz havia um frio gélido que Sérgio nunca ouvira. A coletiva foi um pesadelo. Sérgio apresentou as provas contra Madalena Barbosa, jornalistas fizeram perguntas, Elvira falou dos programas sociais da empresa. Mas Lorena, sentada ao lado de Sérgio, era como um autômato. Respondia sobre sua vida, trabalho, mas seus pensamentos estavam em outro lugar. Será que tudo o que surgira entre eles era ilusão? Será que Sérgio havia como mais um projeto para consertar? Será que a história de Catarina se repetiria? Após a coletiva, quando os jornalistas saíram, ficaram sozinhos na sala vazia. Lorena, por favor, disse Sérgio, me deixa contar sobre Catarina. Fala, respondeu rigidamente. Sérgio sentou em frente a ela, parecendo mais velho que o usual. Conhecia ela há 3 anos. Era garçonete em um restaurante. Estudava psicologia à noite. Tinha infância difícil, família problemática. Ajudei financeiramente, arrumei emprego melhor, paguei a faculdade. Que caridade, disse Lorena com amargura. Achei que a amava, continuou. Mas Madalena tem razão em uma coisa. Eu gostava de controlá-la. Decidir sua vida, salvá-la dos problemas. Não era amor, era necessidade de ser necessário. E quando se cansou? Quando percebi que não amava ela, só a imagem ideal que criei. Que queria mudá-la, moldá-la para mim. Terminei com ela. Mal, cruelmente, sem explicações, sem respeito pelo que ela passava. Lorena ficou em silêncio, olhando as mãos. Ela tentou se matar 2 semanas depois. Acrescentou baixinho Sérgio. Quando soube, fui ao hospital. Me desculpei, ajudei a se mudar para a Espanha, começar vida nova. Mas o dano estava feito. E agora eu devo acreditar que comigo é diferente? Sérgio se levantou e foi até a janela. Não sei se deve, admitiu. Nos últimos meses, me perguntei tantas vezes se não estou repetindo o mesmo erro. Se não tento te mudar, controlar, salvar. E a que conclusão chegou? Que talvez sim ou não. Não tenho certeza dos meus motivos, Lorena. Só sei que quando te vejo, me sinto um homem melhor. Mas talvez isso seja o problema. Talvez eu não deva precisar de você para ser bom. Lorena se levantou e foi para a porta. Preciso pensar nisso, disse. Preciso de tempo. Quanto tempo? Não sei. Talvez muito. Talvez a vida toda. Quando saiu, Sérgio ficou sozinho na sala de conferências vazia, olhando a cidade pela janela e se perguntando se acabara de perder a coisa mais verdadeira que lhe acontecera na vida. 1 mês após a coletiva, Lorena dava aulas de dança em um novo lugar, na Casa de Cultura de Paraisópolis, onde alugara uma sala com seu próprio dinheiro. Saíra da Souza e Associados no dia seguinte à conversa com Sérgio, apesar dos apelos de Elvira e protestos dos participantes de suas aulas. Agora o grupo era menor. Só algumas pessoas decidiram segui-la. Cristina Bento, Graciana Costa, Marcos Viana e mais 3 funcionários. Os outros ficaram na empresa, continuando as aulas com um novo instrutor que Sérgio contratara. Não é a mesma coisa, disse Graciana após o fim dos exercícios. Em você, aquele lugar perdeu a alma. Lorena recolhia os colchonetes, evitando falar da empresa ou de Sérgio. Há 1 mês, vivia como em uma névoa, fazendo tarefas diárias mecanicamente. Dava aulas, cuidava da mãe, lia, mas nada realmente sentia. Como está o senhor Souza? Perguntou Cristina baixinho. Não sei, respondeu Lorena com verdade. E não quero saber, mas era mentira. Queria saber todo dia. Elvira ligava a cada poucos dias, contando que Sérgio mal saía do escritório, que mandara auditar todas as decisões de pessoal dos últimos 5 anos, que buscava contato com Catarina Oliveira na Espanha. Ele quer se desculpar. De verdade, dizia Elvira na última conversa. Acho que tenta se entender antes de poder estar com alguém. Mas Lorena não estava pronta para tais conversas. A ferida era fresca demais, as dúvidas profundas. Ao voltar para casa naquela noite, encontrou a mãe assistindo ao Jornal da Noite. Na tela, uma matéria sobre a empresa de Madalena Barbosa. Prenderam ela hoje,
disse Celina. Acusações de corrupção, manipulação de licitações, ameaças. Provavelmente vai para a cadeia. Lorena sentou ao lado da mãe, sentindo um vazio estranho. Justiça fora feita, mas não trouxe alívio. Filha, disse Celina, pegando sua mão. Acho que você está cometendo um erro. Que erro? Rita, fugindo desse homem. Vi como ele te olha quando veio aqui na semana passada. Lorena se sobressaltou. O Sérgio esteve aqui. Quando? Na quarta, quando você estava nas aulas. Trouxe flores, mas quando disse que você não estava, deixou e foi embora. Parecia arrasado. Lorena foi ao quarto e viu o buquê de rosas brancas na cômoda. Ao lado, um envelope com seu nome escrito à mão de Sérgio. Abriu o bilhete com dedos trêmulos. Lorena, não vou te pedir perdão porque não mereço. Nesse último mês, pensei em cada palavra que trocamos, em cada gesto, cada olhar. Me perguntei o que devia ter perguntado no início. Te amo por quem você é ou por quem me permite ser. Encontrei contato com Catarina. Fui a Madrid falar com ela. Me desculpei, de verdade. Não para aliviar minha consciência, mas para dar a ela o fechamento que neguei há 3 anos. Ela me disse algo que me mudou. Sérgio, o problema não foi você não me amar. O problema foi você não me deixar te amar sem amar. Entendo agora o que quis dizer. Controlava a vida dela, escolhas, até sentimentos. Não dei espaço para ela ser ela mesma. Com você, quero ser diferente. Quero te amar sem expectativas, sem tentar mudar, sem necessidade de salvar. Quero que você seja livre, que me rejeite se isso te fizer feliz. Quero que fique comigo por escolha, não gratidão ou hábito. Não sei se estou pronto para um amor assim. Talvez nunca esteja, mas quero tentar por você, por nós, pelo homem que poderia me tornar. A empresa está mudando. Introduzi novas regras, procedimentos. Todos os funcionários têm direitos iguais a desenvolvimento, respeito, serem ouvidos. Não basta para consertar o passado, mas pode ajudar a criar um futuro melhor. Vou embora por 6 meses. Elvira assume a empresa. Vou para a Ásia, a um mosteiro budista no Tibete, onde um amigo meu ensina meditação. Quero aprender silêncio, paz, estar comigo sem precisar controlar o mundo ao redor. Quando voltar, se quiser, conversamos. Como pessoas iguais, não como quem salva e quem precisa ser salvo. Até lá, viva, dance, seja feliz. Você merece o melhor da vida, com amor e respeito. Sérgio P.S. Anexo um cheque no valor para abrir sua própria escola de dança. Não é tentativa de suborno ou controle. É investimento em um talento que merece florescer plenamente. Faça o que quiser com isso. Lorena leu o bilhete 3 vezes, sentindo algo em seu coração se transformar devagar. Não era o bilhete de um homem tentando reconquistá-la. Era de alguém que pela primeira vez tentava ser sincero consigo mesmo. Pegou o telefone e discou para Elvira. Lorena! Exclamou Elvira. Que bom que ligou. É verdade? B perguntou. Ok. O que ele escreveu no bilhete? Me mete cada palavra. Ele foi embora ontem. Antes do voo, veio me ver e disse: aprenda a gerir a empresa sem ego, só com coração. Eu não aprendi, mas você pode. Lorena fechou os olhos, sentindo lágrimas escorrerem pelo rosto. Pela primeira vez em 1 mês, não eram de dor. Elvira, tenho uma ideia, disse. Quer colaborar em algo novo? Um projeto totalmente novo? Quero abrir uma escola de dança. Mas quero que seja mais que isso. Quero ensinar às pessoas não só passos, mas como se respeitar, construir relações, ser quem são. Talvez possamos ligar isso aos projetos sociais da sua empresa? Lorena, disse Elvira, e em sua voz havia um sorriso. Acho uma ideia perfeita. E sabe, acho que quando o Sérgio voltar, vai se orgulhar. Naquela noite, Lorena dormiu tranquila pela primeira vez em 1 mês. Não porque Sérgio voltara à sua vida, mas porque pela primeira vez em muito tempo se sentia pronta para construir algo próprio, independente e belo, algo que seria verdadeiramente dela. 5 meses depois, Lorena estava na ampla sala de sua nova escola de dança Harmonia,
em um prédio reformado no centro de São Paulo. A luz entrando pelas janelas altas iluminava as paredes espelhadas e o piso de madeira clara. Nas paredes, fotos de danças de várias culturas do mundo e uma citação que virara lema da escola: a dança é a linguagem da alma que fala sem palavras. A escola funcionava há 3 meses e superara todas as expectativas. Não era só um centro de aprendizado de dança. Virara ponto de encontro, terapia, integração social. Lorena criara o programa Dance com o Coração, que misturava aprendizado de movimento com elementos de psicologia, trabalho com trauma e construção de autoestima. Dona Lorena, o grupo da noite já chegou, chamou Kinga, a jovem recepcionista que Lorena contratara como primeira funcionária. Obrigada, já vou. Na sala, 15 pessoas se reuniam, de adolescentes a idosos. Havia ex-participantes das aulas da empresa Souza e Associados, mas também gente totalmente nova. Um senhor lidando com solidão após a morte da esposa. Uma adolescente com problemas de aceitação corporal. Uma mãe jovem tentando se reencontrar após o divórcio. Hoje trabalhamos confiança, disse Lorena, olhando nos olhos de cada um. Não só nos outros, mas principalmente em si mesmos. Nos últimos meses, ela mesma trabalhara intensamente nesse tema. Após receber o bilhete de Sérgio, passara por um período de profunda reflexão. Fez terapia, leu, meditou, tentou entender se seus sentimentos por Sérgio eram reais ou se vinham de gratidão, necessidade de segurança ou problemas não resolvidos do passado. Aos poucos, concluía que a verdade estava no meio. Sérgio realmente despertara algo profundo nela, mas misturado às próprias feridas e necessidades. Precisava de tempo para separar um do outro. Após as aulas, quando todos saíram, Lorena ficou sozinha na sala, ensaiando uma nova coreografia. Preparava um espetáculo para a abertura da temporada cultural em São Paulo. Seria em 2 semanas e sua primeira apresentação pública desde aquela noite no teatro. Imersa na música e no movimento, não notou que alguém entrara. Só quando terminou a sequência e se virou para os espelhos, viu o reflexo de uma silhueta familiar. Sérgio estava na porta, encostado no batente. Bronzeado, mais magro que antes, cabelos mais longos e em seus olhos algo que nunca vira. Paz. Desculpe, disse baixinho. Nathan disse, não queria interromper. Kinga disse que eu podia entrar. Lorena desligou a música, sentindo o coração bater mais rápido. Nos 5 meses, imaginara esse momento centenas de vezes, mas agora que chegara não sabia o que dizer. Quando voltou? Perguntou por fim, ontem à noite. Primeiro fui ao escritório ver Elvira. Ela me contou todas as mudanças, a parceria de vocês. Sérgio deu alguns passos em direção a ela. É incrível o que você criou. Não é só mérito meu. Elvira ajudou muito, logisticamente e financeiramente. A empresa de vocês patrocina nossos programas para pessoas de comunidades carentes. De vocês? Sérgio sorriu triste. Já não é mais minha empresa, Lorena. Elvira assumiu de vez. Eu renunciei ao cargo de presidente. Lorena olhou para ele surpresa. Por quê? Porque no mosteiro entendi uma coisa. Passei a vida construindo um império para provar a mim e ao mundo que valho algo. Mas império feito de ego sempre desaba. Sérgio sentou em um banco na parede. Quero recomeçar. Fazer algo que tenha sentido, não só lucro. O que vai fazer? Tontal, fundação. Parecida com o que você faz aqui, mas focada em ajudar ex-presidiários na reintegração social. Através de música, arte e esporte. Já tenho financiamento inicial e time de voluntários. Lorena sentou ao lado dele, mantendo distância segura. Parece verdadeiro. Sim, pela primeira vez na vida, faço algo verdadeiro. Engage-se. Sérgio olhou para ela. E você, como se sente? Diferente, melhor, mais forte. Lorena pensou um pouco. Esses meses entendi que não precisava de salvação. Precisava de espaço para me salvar sozinha. Você tem razão.
E me desculpe por não ter dado esse espaço desde o início. Sentaram em silêncio, ouvindo os sons da cidade pelas janelas. Após 5 meses de separação, a conversa fluía surpreendentemente fácil, mas carregada de inquietação e perguntas não ditas. Lorena, disse Sérgio por fim. Posso perguntar, tem vontade de um café? Amanhã ou quando for, como amigos. Sem expectativas, sem pressão, só para conversar. Lorena estudou seu rosto. Não havia traço da antiga arrogância ou necessidade de controle. Via um homem que realmente mudara, talvez não completamente, mas de forma profunda e sincera. Sim, disse por fim, acho que teria vontade. Amanhã às 3, naquela cafeteria pequena perto da praça, sob o sol dourado. Conheço o lugar. Até amanhã. Quando Sérgio saiu, Lorena ficou sozinha em sua sala, olhando seu reflexo nos espelhos. Pela primeira vez em muito tempo, não temia o que o amanhã traria. Não porque soubesse o que aconteceria, mas porque finalmente confiava em si o suficiente para lidar com qualquer coisa. Será que ela e Sérgio tinham chance de um novo começo? Não sabia, mas estava pronta para descobrir passo a passo, sem pressa, sem medo. Pela primeira vez na vida, tinha tempo. A cafeteria, sob o sol dourado, era um lugar aconchegante com mesinhas de madeira e cheiro de café fresco. Lorena chegou pontualmente às 3, encontrando Sérgio já esperando em uma mesa no canto. Diante dele 2 xícaras, uma de café, outra de chá. Lembrei que você toma chá de ervas, disse, levantando-se ao vê-la. Obrigada. Sentou em frente a ele, tocada pelo gesto de atenção. Nos primeiros minutos, conversaram sobre coisas seguras, o tempo, mudanças no centro da cidade, a escola dela. Sérgio contou sobre o mosteiro no Tibete, a meditação, a simplicidade da vida que descobrira lá. O maior choque foi o silêncio, disse. Nas primeiras semanas achei que enlouqueceria. Estava acostumado ao barulho constante, conversas, negociações. E lá, o silêncio te força a ouvir a si mesmo. E o que ouviu? Sérgio hesitou, girando a xícara nas mãos. Medo, um medo enorme, paralisante, de que sou insuficiente. Que sem dinheiro, sem poder, sem controlar tudo ao redor. Sou ninguém. Lorena assentiu com compreensão. Eu também aprendi isso. Por anos, pensei que valia pelo que podia dar aos outros. Que meu valor dependia de quão necessária eu era. E agora? Agora sei que meu valor existe, independente do que faço ou conquisto. Eu simplesmente sou. E isso basta. Sérgio olhou para ela com admiração. Como conseguiu? Essa transformação? Terapia. Muitas conversas com Elvira, mas principalmente tempo. Tempo para me conhecer sem expectativas de ninguém. Sentaram em silêncio, bebendo suas bebidas. A atmosfera era calma. Mas Lorena sentia que Sérgio queria dizer algo importante. Lorena, falou por fim, quero que saiba que não vim aqui esperando voltar ao que era. Sentiu alívio e um estranho pesar ao mesmo tempo. Que bom, disse, porque aquele que era não existe mais. Exato, acho que somos pessoas diferentes agora. A questão é, essas novas pessoas poderiam se gostar? Lorena sorriu pela primeira vez naquele dia. Acho que sim. Esse novo Sérgio parece mais interessante que o anterior. E essa nova Lorena? Perguntou com uma centelha nos olhos. É mais falante, admitiu. Menos humilde. Às vezes, até difícil. Bom, gosto de desafios difíceis. Conversaram mais 1 hora sobre projetos, planos, sonhos. Sérgio contou sobre o primeiro grupo de ex-presidiários com quem trabalharia, seus medos e esperanças. Lorena falou do espetáculo que seria na semana seguinte, planos de expansão da escola. Gostaria de ir ao espetáculo, disse quando se preparavam para sair. Se puder, claro, mas aviso, vai ser pessoal. Muito pessoal. Como assim? Danço minha história, toda, sem esconder nada. Sérgio assentiu. Será uma honra ser testemunha da sua coragem. Ao saírem da cafeteria, pararam na Praça de São Paulo. O sol se punha.
lançando luz dourada nos prédios de pedra. Lorena, disse Sérgio baixinho. Posso perguntar mais uma coisa? Pode sim. Algum dia. Acha que poderíamos tentar ser mais que amigos? Lorena pensou longo na resposta. Não sei, disse com sinceridade. Mas pela primeira vez na vida, esse não sei não me assusta. Talvez possamos descobrir devagar, sem pressa. Ando sem pressa, soa perfeito, sorriu Sérgio. Despediram-se com um aperto de mãos que durou um pouco mais que o usual. Ao voltar para casa, Lorena sentia paz no coração. Não sabia se ela e Sérgio ficariam juntos, mas pela primeira vez, essa pergunta não parecia a mais importante. O mais importante era que ambos finalmente aprendiam a se amar. A noite do espetáculo chegou mais rápido do que Lorena esperava. O Teatro Municipal de São Paulo estava lotado. Alunos da escola, funcionários da Souza e associados, jornalistas, mas também estranhos que ouviram sobre sua história. No camarim, Lorena respirava fundo, se preparando mentalmente. O espetáculo de hoje seria diferente do anterior. Aquele contara de dor e renascimento, mas este de perdão. Para si, para os outros, para a vida. Pronta? Perguntou Elvira, espiando no camarim. Tão pronta quanto possível, respondeu Lorena, checando o figurino pela última vez. Dessa vez, escolheram um vestido preto simples, que realçava cada movimento sem desviar a atenção da mensagem. O Sérgio já chegou, acrescentou Elvira baixinho. Está na última fileira. Não quis ficar em evidência para não te perturbar. Lorena assentiu, sentindo uma mistura estranha de gratidão e nervos. Na plateia, na última fileira, Sérgio sentava calmamente, observando a sala se encher. Ao lado dele, sentou uma conhecida, Celina Ferreira, mãe de Lorena, que ele levara de carro. Obrigada por vir me buscar, disse a idosa. Não queria perder essa noite. É uma honra, respondeu Sérgio sinceramente. Sua filha é uma pessoa excepcional. Eu sei, sorriu Celina, mas me alegra que você também veja isso. Por todos esses anos, pensei que ela nunca mais dançaria em público. E agora, olho para ela e vejo uma mulher que se encontrou. As luzes apagaram e no palco apareceu Lorena. Dessa vez sem introdução ou apresentação. Apenas parou no centro, permitindo que a plateia a visse. Não a artista idealizada, mas a mulher real com história real. A música começou suave, solo de violoncelo, melancólico, mas cheio de esperança. Lorena começou a se mover devagar, como acordando de um sono. O primeiro ato da coreografia mostrava infância e juventude, a inocente alegria da dança, sonhos de grande palco. Depois veio a dor, mas dessa vez Lorena não a escondia nem dramatizava. Mostrava como parte da condição humana, algo que todos passam, cada um à sua maneira. Seus movimentos eram crus, verdadeiros, mas não desesperados. Na parte central do espetáculo veio a representação dos anos se escondendo. Lorena dançava na sombra, como tentando ser invisível, movendo-se com cautela, defensivamente. Mas mesmo ali havia brilho, pequenos momentos de alegria ao ensinar outros, ajudar a mãe, descobrir que podia ser necessária. A parte mais tocante era a do perdão. Lorena dançava um diálogo com figuras invisíveis de seu passado, com Teodoro, com sua versão mais jovem, com quem a ferira. Cada gesto era um ato de soltar, libertar, aceitar. O final era simples e belo. Lorena parava no centro do palco com braços abertos, rosto virado para a luz. Não triunfava sobre o passado, o integrava. Mostrava que se pode ser quebrado e inteiro ao mesmo tempo, que cicatrizes podem ser belas, que toda história merece ser contada. Quando a música parou, a sala explodiu em aplausos. Mas não eram aplausos para o show. Eram para a mulher que tivera coragem de ser ela mesma em público. Lorena se curvou e então fez algo inesperado. Em vez de sair do palco, convidou a plateia para dançar junto. Primeiro hesitaram, mas depois um a um se levantaram. Elvira, Cristina, Graciana, outros alunos da escola. Por fim, Celina subiu ao palco, apoiada por Sérgio.
Por um momento, mãe e filha dançaram juntas, com lágrimas de alegria nos olhos. Sérgio ficou na beira do palco, observando a celebração espontânea da comunidade humana. Quando Lorena se aproximou e estendeu a mão em convite, ele hesitou só um segundo. Dançaram juntos pela primeira vez. Não um samba cheio de tensão, mas uma dança simples, lenta, de duas pessoas se reaprendendo. Obrigado, sussurrou em seu ouvido. Por quê? Por me mostrar que a verdadeira força está em ser autêntico. Lorena sorriu e se permitiu um momento de felicidade, sabendo que, qualquer que fosse o futuro, esse instante seria sempre deles. Um ano depois, Lorena estava diante do espelho em seu quarto, ajustando um vestido branco simples. Não era um vestido de noiva tradicional. Escolhera algo em que pudesse se mover livremente, que refletisse sua personalidade. Pela janela, o sol de maio brilhava, e do jardim vinham vozes de convidados preparando a cerimônia. Tem certeza? Perguntou Elvira, entrando no quarto com um buquê de rosas brancas simples. Tão certa quanto posso ser, respondeu Lorena com calma. Pela primeira vez na vida, tomo uma decisão por amor, não por medo. O último ano fora de aproximação lenta, cautelosa. Ela e Sérgio se viam uma vez por semana, depois duas, depois mais. Conversavam sobre tudo, passados, sonhos, medos. Aprendiam um ao outro sem pressa, sem pressão, construindo bases de intimidade verdadeira. Sérgio realmente mudara sua vida. Sua fundação ajudava 3 grupos de ex-presidiários na reintegração social. Morava em um apartamento modesto, dirigia um carro velho, mas confiável. Estava mais feliz que nunca. Ora, disse Elvira, entregando o buquê. A cerimônia acontecia no jardim, atrás da escola de dança de Lorena. Não havia bancos tradicionais ou tapete vermelho. Em vez disso, os convidados formavam um círculo na grama, criando uma comunidade ao redor do casal. Quando Lorena saiu do prédio, viu Sérgio esperando no centro do círculo. Vestia uma camisa branca simples e calças escuras. Parecia calmo, mas em seus olhos ela viu uma alegria profunda. Ao lado dele, Celina, que apesar dos problemas de saúde, se sentia excepcionalmente bem naquele dia. Do outro lado, alunos da escola, funcionários da fundação de Sérgio, amigos de vários períodos de suas vidas. Lorena caminhou em direção a ele, devagar, não ao ritmo de uma marcha nupcial, mas à música que tocava em seu coração. Não era uma filha entregue pelo pai, era uma mulher indo para o parceiro que escolhera. Você está linda, disse Sérgio quando ela parou em frente. Você também, respondeu com sinceridade. A celebração era simples, sem discursos longos ou rituais complicados. Trocaram votos que eles mesmos escreveram. Promessas de respeito, apoio, estarem juntos na alegria e na tristeza, mas, acima de tudo, compromisso de permanecerem eles mesmos no relacionamento. Prometo nunca tentar te mudar, disse Sérgio, e te apoiar em ser a melhor versão de si. Prometo ser honesta contigo, mesmo quando a verdade for difícil, respondeu Lorena, e nunca parar de crescer como pessoa. Ao trocarem alianças, simples anéis de prata, alguém dos convidados sugeriu dança. Não era um casamento tradicional. Em vez de orquestra, tocava um conjunto musical simples, e em vez da primeira dança do casal, todos os convidados se juntaram a uma dança espontânea na grama. Lorena e Sérgio se viram no centro, mas não como um casal para ser visto, simplesmente como parte de uma comunidade maior, celebrando amor e vida. Imaginava isso naquela noite no baile? Perguntou Lorena, girando em seus braços. Nunca, riu Sérgio. Achei que poderia te humilhar. Em vez disso, você me salvou. Nós nos salvamos, corrigiu ela, mas só depois que aprendemos a nos salvar sozinhos. Quando o sol começou a se pôr, os convidados se dispersaram aos poucos. Lorena e Sérgio ficaram sozinhos no jardim, sentados em um banco sob uma velha árvore. O que acha que vem depois? Perguntou Sérgio. Não sei, respondeu Lorena, apoiando a cabeça em seu ombro. Mas pela primeira vez na vida, esse não sei
É empolgante, não assustador. Olharam o sol poente de mãos dadas. Sua história começara com uma dança cheia de raiva e humilhação. Terminava com uma dança cheia de amor e esperança. E em algum lugar ao longe, a música ainda tocava, lembrando que a vida, como a dança, é bela só quando se dança com o coração aberto. Espero de coração que a história de hoje tenha te agradado. Inscreva-se no canal para continuar acompanhando conteúdos assim. Deixe um like e comente o que achou dela. Até o próximo vídeo.